Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. De praxe, já vou agradecendo a você por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, no Facebook, no Instagram e também no nosso site, o advjus.net. Obrigado da companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, mas imensa mesmo, nós estamos recebendo o professor Sérgio Roxo. O professor Sérgio Roxo da Fonseca é meu colega advogado, mestre e doutor em Direito, procurador aposentado, professor universitário, tem evidentemente uma gama inestimável de serviços prestados na área do direito. A nossa pauta de hoje, considerações acerca da responsabilidade civil dos advogados. O ADV Jus já está no ar, fique aqui! Professor, mas que honra recebê-lo em nosso ADV Jus TV. Muito obrigado a presença. A honra é só minha e muito grande. Tá certo. O professor Sérgio Roxo já participou aqui do nosso portal há mais ou menos aí uns 5 anos e veio trazer mais este testemunho aqui em favor do direito e nessa pauta tão interessante que é justamente acerca da responsabilidade civil dos advogados. Professor, para começar, nós podemos aí, inclusive, fazer uma escalada histórica, né, de tudo como onde foi o início de tudo. Mas podemos também cravar que a responsabilização do advogado decorre ali de alguma inobservância das regras inseridas em nosso próprio estatuto? Sim, eu tenho a impressão que o elemento básico da responsabilidade do advogado é lembrar sempre que, historicamente, a função do advogado sempre esteve ligado à necessidade, à importância, à relevância de uma pessoa perante um tribunal ter uma voz jurídica do seu lado. Portanto, advogado significa aquele que fala pelo outro. E há sempre um conflito entre o que o réu quer expor perante a justiça e o que o advogado pensa daquele fato. Sim. Quer dizer, muitas vezes o advogado deverá levar uma pretensão na justiça contrária, aliás, do seu próprio pensamento, da sua própria inclinação. Mas ele tem que fazer isso, para não ser responsabilizado, porque ele não está falando a respeito do que ele pensa, ele está falando a respeito do que pensa o cliente dele. E dos interesses do cliente. E dos interesses do cliente. Se por acaso a questão é tão grave que o advogado não consegue falar em favor do cliente dele, ele tem o dever jurídico, normativo, de dizer, não posso atendê-lo, vá procurar um outro advogado. Porque se por acaso o advogado representar um instrumento contra o cliente dele, com certeza ele poderá ser responsabilizado civilmente. Doutor, agora nosso estatuto, podemos assim dizer que ele é jovem, é de 94, né? A Lei 8.906. O senhor acha que atualmente ele atende todos os nossos anseios, todas as aspirações da categoria, doutor? Mudou muito o direito ultimamente, né? Da nossa época para de hoje, né? Quer dizer, até bem pouco tempo atrás, nós testemunhamos pela televisão um debate em que um procurador-geral acusava um ministro supremo de ser casado com uma mulher que advogava para uma empresa ré perante o Supremo Tribunal Federal. Sim. E o ministro do Supremo acusava o advogado de ter uma filha que trabalhava também para uma empresa que era ré perante o Supremo Tribunal Federal. No nosso tempo, jamais inimaginável. Completamente. Um promotor de justiça, um advogado, um juiz de direito, um ministro do Supremo Tribunal Federal ser casado com uma mulher com tão importantes pretensões postas
perante o seu tribunal. Certo, era inimaginável. Agora, nós podemos entender, doutor, que a atividade do advogado é uma função social nas relações jurídicas, né? E daí decorre provavelmente as suas responsabilidades. Sim, e a responsabilidade, então, é muito grave. Mas há uma questão aí que eu tenho refletido sobre ela, que é o seguinte: a parte ética do nosso estatuto não é vinculada a uma lei. Certo. E há um princípio que nós até hoje não levamos em conta, é que a responsabilidade civil somente surge com a aplicação de uma norma legal, nunca uma norma estatutária. Sim, norma legal. Salvada a hipótese de se acreditar que a Ordem dos Advogados tenha um perfil jurídico de uma empresa privada. É claro que não tem. Não é por aí. Não é por aí. A função do advogado é, antes de tudo, uma função pública. Verdade. Doutor, agora, a responsabilidade civil do advogado, evidentemente que pode decorrer da culpa, né? E tem fundamento ali na responsabilidade civil subjetiva também, né? Sim, se por um acaso ele ou aderir a uma pretensão criminosa do cliente dele, ou ele trair o cliente dele e se jogando contra a pretensão que ele deve, por lei, defender perante o tribunal. Certo. Embora, né, doutor, que a gente aí na nossa jornada, que foi um pouquinho menor que a sua, mas a gente ouvia muito dizer, fulano se apaixonou pela causa, né? Não precisa tanto, mas precisa ter uma fidelidade, né? Então, mas, os médicos, inclusive, falam dessa relação médica, né? Sim. Que é filosófica também, não é? Certo. Não é uma relação de simpatia, é uma relação empática. Empatia. Quer dizer, na verdade, não é porque eu apenas acho que aquela pretensão seja simpática, é que eu estou trazendo aquela pretensão para dentro da minha alma. Certo. Isso, o advogado, é um esforço muito grande que ele tem que fazer. Ele tem que lembrar que há uma diferença muito grande entre a posição dele e a posição do cliente dele. Ele não pode misturar uma coisa com a outra. Mantendo sempre a urbanidade entre as partes, né, doutor? Sim, respeitando a justiça. Respeita, mas ele pode ser até simpático àquela posição, mas o que ele não pode fazer é, contrariando o próprio Estatuto da Ordem, trazer para dentro da sua alma os problemas do cliente dele. Vai ser muito difícil ele trabalhar se não souber fazer isto, né? Verdade. Ele vai... A causa vai ser gerada, gestada, vai ser administrada, não por ele, né? Vai ser administrada pela dor que ele sente com relação ao problema do outro. Vai complicar por demais. Por demais. É isso mesmo. Doutor, agora, a profissão do advogado, né, nós já falamos aqui, né, ela está prevista lá na Constituição. E os seus atos, né, os atos do profissional da advocacia, estão constitucionalmente cobertos nos limites da lei. Eu acho que é bem importante sublinhar isso, né? Que ele está protegido ali pelo manto da constitucionalidade dentro dos limites da lei. Pois sim. E tanto é assim que tenho visto ultimamente que órgãos da administração da justiça e da polícia invadem escritórios de advogados e abrem o telefone particular dele, violam os seus arquivos particulares. Isso é absolutamente proibido pela Constituição. O advogado exerce uma função pública. Sim. Ele não pode... Nenhuma autoridade tem o poder de rasgar o sigilo do exercício da sua função pública. Não pode acontecer, né? Agora, nesse vetor, né, doutor, nessa linha, eu queria uma breve reflexão sua com relação a essa recente decisão legislativa aí que veio para criminalizar, né, a violação das nossas prerrogativas, as prerrogativas da advocacia. O que o senhor pode externar? Isso é um passo atrás na nossa história. Sim. Nós estamos presenciando ultimamente uma modificação muito grande da estrutura jurídica do país. Sim. E estamos, inclusive, importando
técnicas de atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, de outros países, não só de Roma Antiga nem da França, como sempre fizemos. E com isto aí, estas prerrogativas da classe dos advogados, dos médicos, dos juízes, dos promotores de justiça, todo dia nós temos notícia de violações. Isso aí é uma coisa que não pode também, né, doutor? Deixar cair na mesmice, né? Passar batido. Eu acho que, evidentemente, que ninguém está aqui para polemizar nada, né? Mas o advogado, no exercício da sua atividade, ele deve, sim, de todas as maneiras. É claro que o senhor já falou que ele tem que fazer valer ali os direitos do cliente. E não os dele. Mas também o seu posicionamento como profissional da advocacia, ele também tem que fazer valer. De exercício de função pública. Sim, sim. Ele não faz exercício de função privada. Sim. Ele exerce função pública. Quando faz uma defesa criminal, civil, administrativa. É função pública que o advogado está ali falando em nome da sociedade. Isso é muito importante. Antes de tudo, antes mesmo do cliente dele. É isso mesmo, ele tem que observar também, né? Meus amigos, quero abrir agora um parênteses aqui na entrevista com o Dr. Sérgio Roxo. Nós vamos falar de prática processual e sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja aí. Olá, amigos do ADVJus, sou Sérgio Dias para tratar com você sobre prática processual e direito das sucessões. O que acontece no caso de morte do trabalhador, como se dá o acerto de contas, como proceder para o recebimento do fundo de garantia e todo o acerto rescisório deste trabalhador. Vejam bem, para o acerto de contas do trabalhador no caso do seu óbito, é necessário que a família providencie a certidão de óbito, a certidão de casamento, se casado, uma escritura de união estável, a declaração de nascimento dos filhos, os documentos de toda a família e se dirijam à empresa empregadora. Caso a empresa reconheça a habilitação direta, o acerto pode ser feito para a viúva, considerando o caráter alimentar, para resolução. Mas para fins de recebimento do seguro-desemprego, mas para fins de recebimento do fundo de garantia por tempo de serviço, nesse caso é necessário procurar o advogado de confiança da família para que ele entre com um pedido de alvará judicial junto à Justiça do Trabalho, onde a empresa será intimada a se manifestar sobre o fim do contrato de trabalho e então o juiz poderá emitir um alvará onde a família poderá receber o seguro-desemprego e demais direitos como o PIS e COFINS que a empresa demais direitos que o trabalhador possa ter para receber, em especial o PIS. Ok? Estes são os procedimentos simples que a família pode adotar. Lembre-se de procurar o advogado da sua confiança sempre. Um grande abraço e até a próxima. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio. Momento da gente conferir a Estante Jurídica. Aquela obra que você está querendo conhecer, pode ser que ela esteja aqui em nossa Estante Jurídica. Confira. A Estante Jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Direito Processual do Trabalho. De acordo com o novo CPC, Reforma Trabalhista Lei 13.467, de 2017. Já é a 15ª edição. Autoria Mauro Schiavi, editora LTR. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, agora é o momento de um leve e breve intervalo aqui no ADVJus, que é pequenininho. Voltamos já, aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legal Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência.
Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, estamos de volta então com o ADVJus TV. Hoje, honrosamente, nós recebemos aqui com toda satisfação a presença do Dr. Sérgio Roxo da Fonseca. E nós estamos falando a respeito de considerações acerca da responsabilidade civil dos advogados. Dr. Sérgio, nesse instante eu quero uma reflexão sua com relação o grande número de faculdades que temos aí, que ela joga semestralmente muitos profissionais, tanto na advocacia como também em cargos públicos. E às vezes a gente aí tromba com profissionais que não sabem nem mesmo diferenciar alguns princípios basilares, como, por exemplo, o poder jurisdicional do que dispõe a autoridade julgadora. O que o senhor pensa, doutor? Então, se por acaso eu tivesse que aprofundar essa ideia, e eu estou escrevendo a respeito do assunto, há uma diferença muito grande, e nós da área jurídica não examinamos isso detidamente, uma diferença muito grande entre o que é o poder e o fazer. Então, ele dava exemplo. Eles pedem para que os cadetes da aeronáutica não tomem refeição nos restaurantes em pé, só sentado. Você pode, não é proibido. Não é proibido. Você pode comer em pé no restaurante, mas não deve. Sim. Não deve. O seu padrão agora de vida é de um outro tipo. Certo. Quer dizer, a diferença do poder e fazer, ela tem levado os norte-americanos, especialmente os norte-americanos, a estudar qual que é a influência do computador sendo usado paralelamente às decisões judiciais. Então, o que eles observam é que ninguém quer ser julgado por um computador. Sim. Que ele sempre trabalha com apenas 5 opções, né? O sinal de negação, o E, o OU, o C e o C e somente C. O computador só trabalha com os índices aristotélicos. Tanto que eu tenho dito, meu amigo, que quem inventou o computador foi Aristóteles. Certo. Porque ninguém conseguiu chegar além dele. Não é isso? Agora, o juiz de direito, o advogado, o promotor de justiça, ele trabalha com essa técnica lógica pura e reta e com o humor que ele tem perante determinados casos. Sim. Não é isso? Então, os norte-americanos fizeram a análise do que o computador faria para julgar um determinado caso e o juiz. E conseguiram observar que o computador sempre julga tendo um determinado modelo. O juiz, às vezes, o promotor, o advogado, muitas vezes ele se manifesta contra o que ele havia afirmado anteriormente. Certo. De forma que fala assim, sem contar que é o computador, sem contar que é o juiz de direito, o promotor ou o advogado. Qual da justiça que você prefere? É essa aqui, mostra as decisões do computador, ou aquela aqui, que é feita pelo homem? Imediatamente, a maior parte das pessoas ficam com o computador. Só que o computador julga sempre logicamente, lógica abstrata. É o C e somente C, o OU, o E e o sinal de negação. Ele não vê o choro de uma criança. Não, é aquela inteligência reta, né, doutor? É algoritmo. Né? É aquela inteligência reta. Não consegue fugir disso. Não consegue. Não pode ir além disso. Doutor, voltando então um pouquinho para a nossa pauta aqui a respeito da atividade do advogado, né, da infração das prerrogativas e tal.
do estatuto, né, que ele tem ali aquela responsabilidade civil perante a sua atividade. Eu gostaria que o senhor me falasse agora, ao contrário de que muita gente pensa, né, doutor Sérgio? O exercício da advocacia, ele não é, assim, livre de requisitos, de qualificações e controles legalmente impostos, né? Tudo tem um certo limite, né, doutor? E esse limite é a lei. Sim. Ele tem que observar a lei. E tem uma outra coisa que o senhor já falou nas entrelinhas ali, que se chama ética, né, doutor? Então, mas a ética é um controle interno da Ordem dos Advogados. Sim. Mas tem a ética pessoal. Sim, mas, digamos, até religiosa, né? Sim, sim. Pode ter a ética religiosa, mas eu não... O organismo social não permite que um advogado seja processado por ter infringido uma norma ética ou moral. Quer dizer, a atuação do advogado ela é laica, ela não está ligada com o juízo religioso. Agora, internamente não é? Quer dizer, como se percebe, é um caso muito simples, né? Há clientes que procuram 2 advogados, né? E há uma regra fundamental: o segundo advogado só possa opinar se por um acaso o outro advogado for avisado dessa minha atuação. E para atuar tem que subestabelecer. Ou pode até trabalhar em conjunto com ele, mas fundamentalmente subestabelecer. Mas tem que deixar muito claro que ele deve comunicar ao colega dele. Isso é regra ética. Sim. Quer dizer, a possibilidade de uma responsabilidade civil aí do advogado que infringir essa regra vai ser um pouco difícil, né? Certo. Mas a regra ética é básica para a atuação do advogado, né? Certo. Doutor, agora também, vamos dizer assim, é factível, né, a gente colocar aqui que ali no trato, né, advogado-cliente, quem sabe ali seja o caminho mais tênue, né, para que saia qualquer tipo de responsabilização do advogado, aquele tratativa com o cliente. O senhor acha que ali é uma fonte de possibilidades nesse sentido? Acho que sim. Se por acaso o advogado der uma orientação contra a estrutura jurídica, contra a lei, ele poderá ser responsabilizado. Eu não digo poderá, ele deverá, não é? Certo. É que às vezes também o cliente, ele entende, às vezes de uma outra forma, né? Evidentemente que o profissional da advocacia, ele vai colocar as coisas de acordo com o direito, que o direito exige. E às vezes a interpretação do cliente pode ser difícil ou algum fator externo vem influenciar nesse pensamento do cliente. Até mesmo a própria visão do advogado é diferente, não é? Eu me recordo de um querido amigo nosso aqui de Ribeirão Preto, que dizia: eu faço a defesa de todas as pessoas e de todos os criminosos do mundo, menos de um, que é o drogado. Sei. Eu não quero discutir essa questão de droga em minha atuação funcional. Certo. Talvez ele entenda que é uma questão de saúde, né? De saúde social até, sim, né? Até, não é isso? Quem sabe, né? De saúde social, isso, né? é uma das coisas melhores que eu, assim, na minha modéstia, que eu imagino que seja uma das coisas mais sublimes da advocacia. Nós podemos, sim, declinar de trabalhos com os quais nós nos identificamos. Pois né? com toda certeza. Isso é muito importante, né? Doutor, agora o que o senhor pode refletir a respeito de uma responsabilização, da imputação de uma responsabilidade a um simples assistente jurídico? No exercício lá da advocacia, ele comete uma pequena falha e depois, ele sendo um profissional que às vezes nem mesmo ele é concursado, ele é nomeado, as prefeituras estão cheias disso daí, né? E ocorre depois de num evento futuro, vir uma responsabilização para esse assistente. Como que se pode balizar ou esperar ou imaginar que isso é possível? Ele ainda não é advogado. Não, ele é um assistente jurídico, né, um doutor? assistente jurídico, Sim. né?
ele será responsabilizado como um homem comum. O advogado não é um homem comum. Não é. Ele exerce função pública. É, verdade. Agora é momento de estreia no ADV Especial. Nós vamos falar de direito mineral. Isso mesmo, com a doutora Ana Arruda Campos. Seja bem-vinda, doutora. Olá, sou Ana Cândida Arruda Campos, advogada e tenho especial conhecimento na área do direito mineral. A partir de hoje, estarei aqui no ADV Jus falando dessa importante vertente que é o direito mineral e sua aplicação prática. Ao contrário do que muitos pensam, esse ramo do direito não está ligado necessariamente a minerais como ouro, prata, ferro, pedras preciosas. Ele trata também dos minerais agregados à construção civil, como areia, brita, que são abundantes na nossa região. A importância da consulta a um profissional especializado nesta área serve para evitar surpresas e possíveis prejuízos pela não investigação de eventuais jazidas minerais. Esse tipo de evento, vale ressaltar, é muito mais recorrente do que se pensa. Vale a pena sublinhar também que os minerais pertencem à União e, por conta disso, qualquer investidor que adquire uma área onde haja jazida, havendo um titular de área de lavra, esta área poderá ser prejudicada para fins de agricultura, por exemplo. Neste caso, o superficiário, o dono do terreno, não poderá se opor às condições que a lei determina para a exploração da área, como perda de área útil, eventual servidão, dentre tantos outros entraves. Para melhor explicitar, podemos citar um caso prático. Um pecuarista adquiriu uma área sem prévia investigação mineral e foi surpreendido pela notificação de que um titular de direito de lavrar argila existente em seu terreno iria nela entrar em alguns dias. Lembrando, argila também é minério. Nem preciso dizer mais o prejuízo sofrido por aquele pecuarista e ressalto a importância do conhecimento e da aplicação prática do direito mineral, que pode ser oferecida por um profissional da advocacia que atua nessa área. Voltarei em breve aqui no ADV Especial trazendo novos temas relativos ao direito mineral. Obrigada e até breve. E com essa excelente participação do Dr. Sérgio Roxo, eu quero chamar agora aquele momentinho que todo mundo está esperando. É o momento divino. Veja só que delícia. Vinho Dante Robino Malbec 2018. Vinho tinto de cor vermelho vivo com reflexos violáceos. No olfato, especiarias e notas vegetais de gramíneas e arbustos. Paladar frutado e repleto de cerejas, ameixas, incenso e chocolate, com uma pitadinha de noz moscada. Uva Malbec é produzido pela vinícola Dante Robino, região de Mendoza, Argentina. Na harmonização vai muito bem com carne grelhada, queijo azul e macarrão ao molho bolonhesa. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Legal! Olha, ponto final em mais um ADV Jus TV. Eu quero agradecer imensamente a presença do professor, advogado, meu colega advogado, ilustre pessoa aqui de Ribeirão Preto, doutor Sérgio Roxo da Fonseca, pela presença e pela participação comigo aqui no programa. Muito obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado, eu que peço, né? Tá certo. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Tá certo. É isso mesmo. Meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com o Dr. Sérgio. Eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. É youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. ADV Especial. Venha fazer parte você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo.
Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.